Graça e paz, shalom. Você é muito bem-vindo aqui, meu amigo, meu irmão. Você é muito bem-vindo nesse canal, nesse vídeo. E já que você chegou aqui, fica comigo até o final. Eu sou a pastora Ana Lúcia Petri, do Instituto Único Caminho, que é uma plataforma de ensino ao corpo de Cristo, uma escola de discípulos. E eu estou aqui mais uma vez para juntos nós fazermos uma meditação na palavra de Deus. E eu não quero me demorar mais. Eu quero lembrar você que me acompanha aqui no canal que alguns dias atrás nós ministramos uma palavra dentro daquele versículo de Romanos, capítulo 8, versículo 31, que dizia: que diremos, pois, diante de todas essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E eu quero lembrar você novamente desse texto e te dizer que o Senhor, Ele é por nós. Ele não é contra nós. Ele é aquele que sabe de todas as coisas, aquele que pode todas as coisas. Às vezes, nós, por amarmos algumas pessoas, um irmão, principalmente um filho, às vezes nós tomamos algumas atitudes que os desagradam, mas nós fazemos isso por amor. Às vezes nós enfrentamos até o ódio, a raiva, alguns sentimentos contrários a nós, por causa de algumas coisas que dizemos, ou por causa de algumas coisas que fazemos, ou que não fazemos por amor. E só mais tarde esse filho, esse irmão, essa pessoa que amamos vai perceber que foi o melhor para eles e que foi por amor. E assim é o nosso Deus conosco. Ele é nosso Pai. E como um Pai que ama, Ele nos corrige. Como um Pai que ama, às vezes Ele nos diz não. Como um Pai que ama, às vezes Ele permite que a gente ande com as nossas próprias pernas. E vou falar bem no português correto, quebre a cara, para então a gente aprender alguma lição. Mas Ele está sempre pronto a nos abençoar, a nos ajudar a sairmos dessa situação que muitas vezes nós mesmos nos colocamos. Então, o Senhor, Ele é por nós. E quando Deus deseja ser por alguém, não há quem possa ser contra essa pessoa. Não que nenhuma circunstância não se levante contra, não que nenhuma situação, não que nenhuma pessoa, ou não que até mesmo o inimigo das nossas almas, o próprio Satanás, não vá mais se levantar contra nós. Mas o que esse texto está dizendo é que não há quem possa ser contra nós e prevalecer contra nós, quando o Senhor é por nós. Amados, em Mateus 16, Deus vai falar uma palavra, o próprio Jesus, ele vai falar acerca de uma palavra a respeito da igreja. E eu costumo dizer que a igreja ela não é o plano B ou C de Deus. Não é que ele criou Adão e Eva pecaram, então ele escolheu Israel. Israel não reconheceu o Messias, então Deus escolheu os gentios e fez a igreja. Então a igreja não é o plano B e nem o plano C de Deus. A igreja é o plano de Deus desde a fundação do mundo. Adão e Eva eram igreja. O pai, ele descia todos os dias, na viração do dia, para se relacionar com aquele casal. Então, o que Deus sempre quis foi um relacionamento. O que Ele sempre quis foi ser pai e nós sermos filhos. O que Ele sempre quis foi que nós fizéssemos a vontade dEle aqui na terra, como ela é feita lá no céu. Para Israel, Ele disse certa vez: congregarei vocês diante do monte e do meio do monte falarei com vocês. O que é uma congregação, queridos? Congregação é uma igreja. É aquilo que nós somos, uma assembleia solene, uma congregação solene, um ajuntamento de filhos que se reúnem para se relacionar com o Pai. Mas a primeira vez em que não de uma maneira profética e não de uma maneira enrustida, vamos dizer assim, não tão explícita, a primeira vez que explicitamente alguém vai falar a respeito da igreja, nós lemos na palavra de Deus, foi o próprio Jesus. E ele disse: eu edificarei a minha igreja. Veja que ao falar edificarei a igreja,
Ele não estava jogando essa responsabilidade sobre a vida de Pedro, ou Paulo, ou João, ou um dos apóstolos, nem dos reis, dos profetas, dos sacerdotes, dos juízes. Não estava colocando essa responsabilidade sobre nós que temos um ministério, sobre nós que somos ovelha do seu aprisco, sobre nós, os seus filhos. Ele assumiu essa responsabilidade e ele disse: eu edificarei a minha igreja. E então ele segue dizendo: e as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Amados, veja bem, há uma batalha espiritual. Quer às vezes a gente perceba essa batalha, quer às vezes a gente até se esqueça, porque há tempos de calmaria, nós estamos constantemente em guerra. Há uma batalha do reino das trevas contra o reino dos céus, e nós fazemos parte do reino dos céus. Nessa batalha existem armas. E quando falamos a respeito de portas, Jesus disse: as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Entenda que porta não é uma arma de ataque. Porta é uma arma de defesa. Quando nós fechamos a porta da nossa casa, nós nos sentimos guardados do ladrão, do assassino, do sequestrador, do bandido, do mal. Então, quando falamos de porta não prevalecer, não estamos falando que nós vamos pegar uma porta e sair dando portada nas pessoas. A não ser uma vez na Bíblia que eu vi que Sansão entrou lá na cidade dos filisteus e ele arrancou a porta da cidade, trouxe até a sua cidade. Ele estava dizendo: olha, eu arranquei a porta, então a cidade está aberta, nós podemos invadir e destruir os nossos inimigos. Então, porta é um instrumento de defesa e não de ataque. Então, o que o texto está dizendo não é que nós somos a igreja do Senhor e o inferno pode vir com força contra nós e não vai prevalecer contra a nossa porta. Não, é as portas do inferno que não vão prevalecer contra a igreja. E isso está nos dizendo acerca de que nós somos uma igreja que vai resistir ao diabo, que vai resistir às obras do inferno, que vai avançar, que vai até as portas do inferno, se necessário for, para arrancar das mãos do diabo as vidas que ele, mesmo sendo derrotado, tendo sido derrotado na cruz do Calvário, ele ainda insiste em escravizar. Nós vamos até as portas do inferno e as portas do inferno não vão prevalecer contra nós. É isso que esse texto está dizendo implicitamente. Mas também eu quero que você entenda que quando foi escrito isso, quando Jesus falava isso, nos tempos antigos, queridos, as cidades mais importantes, elas eram fortificadas, você sabe. Josué, quando marchou 7 vezes, primeiro 7 dias, uma vez, e no 7º dia, 7 vezes em volta daquela cidade chamada Jericó, uma cidade fortificada, e as muralhas caíram, os portões caíram. Quando falamos dessas portas, não estamos falando acerca de uma porta como a que nós temos na nossa casa. Não estamos falando de um muro como o que nós temos na nossa casa. Os muros eram tão largos, queridos, que casas eram construídas em cima dela. Você sabe que Raabe morava em cima das portas do muro da cidade de Jericó. Então eram muros muito largos e tinham muitas portas. E a porta de entrada da cidade era como nós vemos nesses filmes medievais. Era um corredor por onde se passava e os muros então à sua volta. Ali nesses muros, queridos, haviam várias câmaras. Ali nesses muros os juízes iam e o povo vinha para que os juízes julgassem as suas causas. Na época não existiam advogados de defesa. Então, os advogados, a palavra era paráclito ou paracleto, que é a mesma palavra para Espírito Santo, o nosso advogado. Porque é aquele que está do nosso lado, aquele que é o nosso melhor amigo. Então, os melhores amigos da pessoa iam como advogados para testemunhar e para lutar em favor da absolvição daquela pessoa ou em favor da vitória legal na vida daquela pessoa. Então, ali era um lugar onde tinha uma câmara jurídica. Ali, aquilo que hoje nós chamamos de prefeitos, de vereadores, na época de Jesus, o sinédrio se reunia.
Ali o rei vinha de tempos em tempos também para táticas de guerra, para dar uma ordem ou para julgar também uma situação do seu povo. Então, queridos, se nós fôssemos olhar para a nossa nação, seria mais ou menos como se a Praça dos Três Poderes, executivo, legislativo e judiciário, estivesse na porta da nossa nação ou na porta da nossa cidade. É mais ou menos isso que esse texto implicitamente está falando para mim e para você. Então, quando Jesus disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, não está falando simplesmente de uma porta, mas está falando de um governo, está falando de uma autoridade, está falando de um poder. E ele está dizendo, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno, a autoridade do inferno, o governo do inferno, o poder do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Porque vejam, queridos, o poder que o homem deu ao diabo quando pecou, Jesus na cruz do Calvário tomou de volta e desceu até as mansões do inferno, arrancou das mãos do diabo a chave da morte e do inferno, e ao ressuscitar ele disse, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Então, queridos, Jesus ele tem todo o poder. E ele diz assim, como eu tenho poder, eu vos dou o poder para pisardes em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno, e nada, absolutamente nada, vos causará dano algum. Quando ele diz, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ele está dizendo, eu sou por você. E se eu sou por você, não há quem se levante contra você e prevaleça. Igreja do Senhor, entenda isso. Nós não podemos retroceder, nós não podemos parar, nós não podemos desistir. Nós precisamos avançar, nós precisamos continuar, nós precisamos prosseguir, nós precisamos entrar nessa batalha, continuar nessa batalha que não é carnal, mas é espiritual, usando as nossas armas que não são carnais, mas são espirituais, porque o nosso Deus, ele é o que tem todo o poder. Só ele tem todo o poder e ele está em nós, ele habita em nós e ele é por nós. E se ele é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Pai, em nome de Jesus, eu peço que, assim como o Senhor ministrou essa palavra no meu coração e gerou vida, Senhor, e eu tenho me levantado, Pai, como tua igreja, Senhor, para lutar uma batalha espiritual e não carnal. Eu peço que o Senhor gere essa palavra no coração de cada pessoa que ouvir, em nome de Jesus. O Senhor não nos tem dado espírito de temor, mas de poder, amor e moderação. Que o Senhor levante fortes e corajosos nesse tempo. Que o Senhor levante valentes nesse tempo para entender, Senhor, que o Senhor está edificando a tua igreja e que as portas do inferno não vão prevalecer. Para entender que o Senhor é por nós e que se o Senhor é por nós, não há circunstância, não há força, não há pessoa, não há situação, não há homem, não há palavra, não há inferno, não há diabo, não há demônio, não há Satanás suficiente para ser contra nós e prevalecer. Em nome de Jesus, essa é a verdade. E está escrito, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que essa verdade seja verdade em nós e nós, de posse dessa verdade, possamos, Senhor, prosseguir com aquilo que o Senhor tem nos chamado, Senhor. Lutarmos e vencermos, plantarmos e colhermos, porque sim, o Senhor é por nós. Te louvo e te agradeço, Senhor, pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém
e graças a Deus. Meu querido, eu tenho certeza de que Deus falou com você. Eu tenho certeza de que você foi abençoado com essa palavra. E eu te peço, não seja abençoado somente, mas permita que Deus faça de você a própria bênção. E manda esse vídeo para todo mundo que você conhece, porque todo mundo precisa saber disso, em nome de Jesus. Dá uma olhadinha se você ainda é inscrito aqui no canal. E se não é, se inscreva em nome de Jesus. Clica no sininho, receba todas as notificações. Deixa o teu comentário, o teu like. Nos ajude a avançarmos com o reino de Deus. Nos ajude a avançarmos com a palavra de Deus. Amados, haverá um tempo em que os homens terão fome e sede da palavra, mas não vão encontrar. E hoje a palavra está disponível aí. E todos os canais que ministram a palavra de Deus precisam se tornar relevantes nesse tempo. E Deus quer te usar para isso. Seja usado por Deus em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele cumpra todas as suas necessidades e te faça muito feliz em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.